Você já percebeu como a inteligência artificial está presente em quase tudo hoje? Ela recomenda filmes, reconhece rostos, conversa conosco e até cria imagens e textos. Mas, afinal, como tudo isso começou? Nesse vídeo, vamos entender a origem da inteligência artificial, seus principais conceitos e os diferentes tipos de IA que já transformam o mundo. A ideia de criar máquinas inteligentes começou muito antes da tecnologia atual. Ainda no século XX, matemáticos, cientistas e pesquisadores começaram a se perguntar: será que uma máquina poderia pensar como um ser humano? Um dos nomes mais importantes dessa história é Alan Turing, considerado o pai da inteligência artificial. Em 1950, ele propôs um experimento para avaliar a capacidade que uma máquina teria de exibir um comportamento inteligente, praticamente indistinguível do de um ser humano, chamado teste de Turing. O funcionamento do teste consistia em um jogo com 3 participantes, um avaliador humano, um segundo humano e um computador. O avaliador humano faz uma série de perguntas abertas aos outros 2 participantes, sem saber quem é quem, com o objetivo final de determinar qual deles é o ser humano. Se o avaliador conversasse com uma máquina e não conseguisse perceber que estava falando com um computador, então aquela máquina poderia ser considerada inteligente. Paralelamente aos trabalhos de Turing, pesquisadores da década de 1940 passaram a estudar o cérebro humano como um sistema lógico e matemático. Neste contexto, Warren McCulloch e Walter Pitts propuseram que os neurônios poderiam ser representados por modelos matemáticos capazes de processar informações. Essa ideia se tornou base para o desenvolvimento das chamadas redes neurais artificiais, tecnologia que hoje está presente em diversas aplicações de inteligência artificial. Enquanto Turing e a dupla McCulloch e Pitts focavam na lógica e na estrutura biológica, o matemático Norbert Wiener publicou, em 1948, a obra Cibernética, o controle e comunicação no animal e na máquina. O livro, que se tornou um inesperado best-seller, revolucionou a ciência ao focar na compreensão do controle e das comunicações entre animais, pessoas e máquinas, introduzindo o conceito vital dos loops de feedback. O momento que é considerado o nascimento oficial da IA ocorreu no verão de 1956. Na Universidade de Dartmouth. O pesquisador John McCarthy organizou um projeto de pesquisa de 10 semanas, que reuniu mentes brilhantes da academia, como Marvin Minsky e Claude Shannon. Foi exatamente neste estudo que o termo inteligência artificial foi utilizado pela primeira vez. O grupo tinha como objetivo descobrir como fazer com que as máquinas usassem linguagem, formulassem abstrações e conceitos, resolvessem problemas humanos e conseguissem melhorar a si mesmas. Durante a conferência, Alan Newell, Cliff Shaw e Herbert Simon apresentaram um programa de computador chamado Logic Theories, ou Teórico da Lógica em português, criado para resolver teoremas matemáticos complexos e que hoje é considerado o primeiro programa de IA já desenvolvido na história. Apesar da conferência de Dartmouth não ter gerado resultados imediatos, entre 1956 e 1974, ela deu início ao que chamamos hoje de a Era de Ouro da IA. Essa época foi fortemente impulsionada principalmente pelo financiamento do governo norte-americano e pelo avanço dos hardware nos computadores. Com toda essa prosperidade no campo acadêmico, novas inovações fundamentais foram sendo criadas. A primeira delas foi desenvolvida por John McCarthy, no final da década de 1950. Ele criou a linguagem de programação Lisp, que facilitava a manipulação de dados não numéricos e se tornou a principal linguagem para projetos de IA por muitos anos. Já o programa ELIZA, criado em 1965, foi desenvolvido no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e criado por Joseph Weizenbaum. Esse programa basicamente atuava como um psicanalista digital que conversava com os humanos, sendo considerado o primeiro chatbot do mundo. Também foi nessa época que Frank Rosenblatt criou os Perceptrons.
os primeiros modelos de redes neurais capazes de aprender padrões. Nesse processo, a IA se dividiu em duas abordagens teóricas principais: a de Marvin Minsky, que defendia que a IA deveria usar lógicas simbólicas estruturadas, ou seja, sistemas pré-programados de if-then-else, e a teoria revolucionária de Frank Rosenblatt, que criou os perceptrons em 1957, as primeiras redes neurais projetadas para permitir que os sistemas aprendessem padrões ao longo do tempo, através do recebimento de novos dados, o que viria a ser o alicerce do aprendizado profundo, o Deep Learning, décadas depois. Mas, depois de tanta história, como podemos conceitualizar o que é a inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial, ou IA, pode ser definida como a capacidade de sistemas computacionais simularem habilidades humanas. Entre essas habilidades estão o aprendizado, a interpretação de linguagem, o reconhecimento de padrões, a resolução de problemas e a tomada de decisões. Dentro deste contexto, existem diferentes formas de classificar a inteligência artificial. A chamada IA forte, também conhecida como inteligência artificial geral, seria uma máquina verdadeiramente consciente, capaz de compreender emoções, criatividade e até o contexto humano de maneira semelhante às pessoas. No entanto, essa tecnologia ainda não existe. Ela permanece como um objetivo teórico e um grande desafio para pesquisadores ao redor do mundo. Já a IA fraca é a inteligência artificial que utilizamos atualmente. Ela não possui consciência própria, mas consegue executar tarefas específicas com enorme eficiência, estando presente em assistentes virtuais, sistemas de recomendação, reconhecimento de imagens e diversas aplicações do dia a dia. Com esses pilares em mente, vamos discutir os principais tipos de inteligência artificial que moldam nosso mundo hoje. Começaremos com o Machine Learning, que é a base da grande parte da IA moderna. Veremos como ele funciona e, o mais importante, como se manifesta em exemplos práticos que você usa ou encontra todos os dias. Machine Learning, ou aprendizado de máquina, é um dos pilares de inteligência artificial. Pense nele como a capacidade de um computador de aprender e melhorar continuamente a partir de dados, sem precisar ser explicitamente programado para cada tarefa. É como ensinar uma criança a reconhecer um cachorro. Você mostra várias fotos de cachorros e ela aprende a identificar as características comuns, como orelhas, focinho, sem que você precise descrever cada detalhe minuciosamente. O grande diferencial do Machine Learning é que ele busca padrões e correlações em grandes volumes de dados para fazer previsões ou tomar decisões. Ele pode aprender com dados já rotulados, ou seja, onde a resposta correta já é conhecida, como fotos de cachorros ou de gatos, ou com dados não rotulados, onde ele precisa encontrar os padrões por conta própria, agrupando itens semelhantes, por exemplo. Essa capacidade de aprender com a experiência é o que torna o Machine Learning tão poderoso. Historicamente, um dos primeiros exemplos notáveis foi o programa de jogos de damas desenvolvido por Arthur Samuel, na década de 50. Ele demonstrou que um computador poderia aprender e melhorar seu desempenho apenas processando dados de jogos anteriores, sem ser programado com todas as estratégias possíveis. Para exemplificar, pense em um episódio da série Silicon Valley, em que um engenheiro desenvolve um aplicativo para reconhecer alimentos por inteligência artificial. Por falta de um bom conjunto de dados, o sistema acaba aprendendo apenas a diferenciar o que é cachorro-quente e o que não é cachorro-quente. Isso nos ilustra muito bem um ponto essencial. O funcionamento de um sistema de machine learning depende diretamente da quantidade e da qualidade dos dados utilizados no treinamento, de forma que, quanto mais completos e relevantes forem esses dados, mais preciso o sistema tende a ser. Mas e agora, vamos aos exemplos práticos. Onde a gente pode encontrar esse machine learning no nosso dia a dia? A rede de supermercados Kroger utilizou o machine learning para analisar dados de milhões de famílias americanas. Eles descobriram algo inesperado. Embalar abacates em pacotes de 4, em vez de vendê-los apenas a granel, atraía novos compradores da geração Y e aumentava as vendas gerais da fruta. Um insight que o senso comum não teria revelado. Já no mundo da moda, a empresa Stitch Fix usa o machine learning para analisar suas preferências de estilo, tamanhos e até o feedback que você dá sobre as suas roupas. Com isso, conseguem montar caixas personalizadas de roupa e acessórios, de forma que elas são enviadas diretamente para sua casa.
O sistema também ajuda a criar designs originais para preencher lacunas no estoque, mostrando como a inteligência artificial pode impulsionar a criatividade e a personalização em grande escala, sem substituir o toque humano dos estilistas, mas sim potencializando-os. Pense também nas recomendações de filmes na Netflix ou nas músicas do Spotify. Esses sistemas usam machine learning para analisar o seu histórico de consumo e também de usuários com gostos semelhantes. Dessa forma, irão sugerir novos conteúdos que você provavelmente vai gostar. É a personalização em ação. Além disso, o machine learning é fundamental em áreas como manutenção preditiva, onde monitora sensores para prever quando um equipamento pode falhar, recrutamento de funcionários, otimizando a seleção de candidatos, finanças, detectando fraudes e anomalias em transações, e até em aplicativos de namoro, como o Tinder, que utiliza machine learning para melhorar os matches entre os usuários, analisando bilhões de fotos e de preferências. Mas como um sistema de machine learning realmente aprende? Esse processo acontece em algumas etapas. Primeiro, os dados são coletados e organizados. Esses dados são compostos por variáveis, ou seja, as características que o modelo vai analisar, como tamanho, cor, idade, entre outras. Em seguida, escolhe-se um algoritmo, que funciona como uma estratégia de aprendizado. Durante o treinamento, o modelo analisa esses dados e ajusta os chamados pesos, que indicam a importância de cada variável para chegar a uma resposta. Depois disso, ele é treinado com dados novos, que nunca viu antes, para avaliar sua precisão. Com base nesses resultados, o modelo é ajustado novamente, seja atualizando o conjunto de dados, refinando os pesos atribuídos às variáveis, ajustando parâmetros do algoritmo ou até escolhendo uma abordagem diferente de aprendizado. Esses ajustes permitem que o sistema evolua continuamente, tornando-se mais preciso e eficiente. Mas, se o Machine Learning já é tão poderoso, o que seria o Deep Learning, isto é, a aprendizagem profunda? Podemos entendê-lo como uma evolução do próprio Machine Learning, uma abordagem mais avançada, capaz de lidar com problemas muito mais complexos. É essa tecnologia que está por detrás de muitos dos avanços mais impressionantes da inteligência artificial atualmente, como carros autônomos, assistentes virtuais e sistemas de reconhecimento de imagem e voz. Se o Machine Learning pode ser comparado a um cérebro que aprende com dados, o Deep Learning seria uma versão ainda mais sofisticada desse cérebro. É uma sub-área do Machine Learning que utiliza redes neurais artificiais com várias camadas de processamento, chamadas de camadas ocultas. As camadas ocultas são inspiradas no funcionamento do cérebro humano e em suas conexões entre neurônios, de forma que essas estruturas permitem a identificação de padrões mais profundos e complexos nos dados. Uma das principais vantagens do Deep Learning é a sua capacidade de trabalhar diretamente com dados brutos. Isso significa que, em muitos casos, não é necessário que uma pessoa defina manualmente quais características devem ser observadas. Em vez disso, o próprio sistema analisa as informações, como os pixels de uma imagem ou os sons de um áudio, e aprende a identificar por conta própria os padrões mais relevantes. Assim, ele consegue captar relações muito complexas que muitas vezes passariam despercebidas por métodos mais tradicionais. Essa habilidade de processar grandes volumes de dados e encontrar padrões complexos transformou o campo da IA. O Deep Learning passou a se destacar justamente por sua eficiência em tarefas de classificação, reconhecimento e previsão, abrindo caminho para milhares de novas aplicações em diferentes áreas. Mas onde na prática o Deep Learning já está fazendo a diferença? Na área da saúde, por exemplo, ele vem transformando a forma como diagnósticos são realizados. Hoje, modelos de Deep Learning conseguem analisar exames complexos, como imagens cerebrais, com um nível de precisão impressionante. Em alguns casos, eles são capazes de identificar sinais de doenças como Alzheimer anos antes, até mesmo, dos sintomas aparecerem, o que pode fazer toda a diferença no tratamento e na qualidade de vida dos pacientes. No campo da sustentabilidade, o Deep Learning tem sido aplicado para prever com mais precisão a geração de energia em usinas eólicas, levando em conta a variação do clima. Com isso,
torna-se possível melhorar o aproveitamento da energia produzida e tornar fontes renováveis mais eficientes e confiáveis. A base do Deep Learning está nas redes neurais artificiais, que podem assumir diferentes formas. As redes neurais recorrentes, as RNNs, são voltadas para o processamento de sequências, como textos, falas e séries temporais, sendo úteis em tarefas como tradução automática. Já as redes neurais convolucionais, as CNNs, são especializadas em vídeos e imagens, identificando padrões visuais em diferentes níveis de complexidade, desde contornos simples até objetos completos. Mesmo com desafios, o Deep Learning já demonstrou um grande potencial de transformação. Seu funcionamento exige grandes quantidades de dados e elevado poder computacional, mas, em contrapartida, permite alcançar resultados incríveis em tarefas que antes pareciam impossíveis para as máquinas. Até agora, vimos como o Deep Learning é excepcional em reconhecer padrões e classificar dados. Mas existe uma área que dá um passo além. Embora seja totalmente impulsionada pelo Deep Learning, a IA generativa não quer apenas identificar algo que já existe. O foco dela é a criação. Estamos falando da capacidade de gerar conteúdos inteiramente novos, do zero. Textos, áudios, fotos ou vídeos que nunca existiram antes daquele momento. O grande salto tecnológico que permitiu essa mágica ocorreu graças às GANs, sigla para Redes Adversárias Generativas. Imagine um sistema baseado na teoria dos jogos, onde duas redes neurais entram em uma competição acirrada. Funciona assim. Uma rede atua como a geradora. O trabalho dela é criar uma foto ou um texto falso. A outra rede é a discriminatória. Ela age como um detetive, avaliando se aquele conteúdo é real, vindo de uma base de dados, ou se é uma criação de computador. Elas repetem esse processo em um loop contínuo. A geradora fica cada vez melhor em enganar e a discriminatória fica cada vez melhor em detectar. E o resultado? O sistema treina até que o conteúdo gerado fique simplesmente indistinguível da realidade. Para entender o impacto disso, vamos olhar para o mundo da arte. O pesquisador Rob Barrett desenvolveu um sistema GAN e o treinou com cerca de 10.000 imagens de pinturas clássicas para que a máquina criasse obras de arte do zero. Inspirado nisso, o coletivo de arte francês Obvious entrou nessa mesma tecnologia, processando 15.000 imagens históricas para gerar quadros totalmente inéditos. E o impacto foi tão grande que um desses quadros gerados por IA foi vendido na famosa e prestigiada Casa de Leilões Christie's por impressionantes $432 mil. Mas a IA generativa não cria apenas imagens, ela também domina a linguagem. Um marco histórico foi quando a OpenAI criou o modelo de geração de linguagem natural GPT-2. Para isso, eles alimentaram a inteligência artificial com mais de 8 milhões de páginas da internet. E a lógica por trás é fascinante. O sistema funciona basicamente prevendo qual é a próxima palavra mais provável dentro de uma sequência. A partir de uma única frase fornecida pelo usuário, esse modelo é capaz de criar histórias inteiras, parágrafos complexos e textos altamente convincentes e originais. Porém, toda tecnologia disruptiva traz seus desafios. É importante notar que essas mesmas GANs que criam artes e textos incríveis também são a tecnologia por trás dos problemáticos deepfakes. Eles conseguem gerar vídeos enganosos, mapeando e colocando o rosto de uma pessoa no corpo de outra forma ultra realista, criando situações que nunca aconteceram. A IA generativa é uma ferramenta poderosa, capaz de expandir a criatividade humana e distorcer a realidade, dependendo apenas de como escolhemos utilizá-la. O NLP é uma área da inteligência artificial voltada para a compreensão, interpretação e geração da linguagem humana. Ou seja, em outras palavras, é o que permite que as máquinas leiam, escutem, respondam e interajam conosco de forma cada vez mais natural. É graças ao NLP
que assistentes virtuais, tradutores automáticos e chatbots conseguem entender o que dizemos e responder de maneira coerente. Parece simples, mas ensinar uma máquina a lidar com a linguagem humana é um enorme desafio, já que a nossa comunicação é cheia de ambiguidades, contextos, sotaques e diferentes interpretações. Para conseguir entender uma frase, o computador precisa analisá-la em partes menores, identificar palavras, estruturas e sentidos possíveis. Isso significa reconhecer padrões da linguagem, interpretar o contexto e também lidar com o fato de que uma mesma palavra pode ter diferentes significados dependendo da situação. É justamente esse processo que permite a IA não apenas ler ou ouvir, mas tentar compreender o que foi dito. No dia a dia, o NLP aparece em diversas ferramentas que já fazem parte da nossa rotina. Assistentes virtuais como Siri, Alexa e Google Assistente usam essa tecnologia para interpretar comandos de voz e responder rapidamente ao usuário. Tradutores automáticos conseguem converter textos entre diferentes idiomas em poucos segundos, enquanto chatbots aplicam o NLP para oferecer atendimento mais ágil e personalizado em sites, aplicativos e plataformas de serviço. Já na área da saúde, o NLP pode ser usado para analisar a fala de pacientes, identificar sinais de sofrimento emocional e até apoiar pesquisas em saúde mental. E além disso, em empresas, por exemplo, essa tecnologia ajuda a analisar conversas de atendimento e vendas, identificar padrões de comunicação e melhorar toda a experiência do cliente. Outra aplicação importante está na geração de conteúdo. Combinado ao Deep Learning, o NLP permite que modelos de linguagem produzam textos, resumam informações, respondam perguntas e auxiliem em tarefas de escrita. Isso explica como ferramentas atuais conseguem transformar uma simples instrução em um e-mail, um resumo, um roteiro ou até um texto completo. No entanto, assim como outras áreas da inteligência artificial, o NLP também traz desafios. Como a linguagem humana é complexa e depende muito do contexto, erros de interpretação ainda podem acontecer, além de existirem riscos ligados a vieses, desinformação e o uso inadequado da tecnologia. Por isso, seu desenvolvimento precisa caminhar junto com responsabilidade e atenção ética. Ainda assim, o processamento de linguagem natural já vem transformando profundamente a forma como interagimos com a tecnologia. Ao tornar a comunicação entre humanos e máquinas mais fluida, rápida e acessível, ele se consolida como uma das áreas mais importantes e promissoras da inteligência artificial. Bom, acho que ficou evidente que a inteligência artificial deixou de ser ficção científica e passou a fazer parte do nosso cotidiano. Dos primeiros testes de Alan Turing até os modelos generativos modernos, a IA continua evoluindo rapidamente. Mas então nos diz, gostou do conteúdo? Então acompanhe a série para continuar aprendendo sobre inteligência artificial. Nos próximos vídeos, nós vamos aprofundar ainda mais esse tema e entender como essas tecnologias funcionam na prática. Espero você!